Assédio moral é um problema muito comum e ainda pouco denunciado. O número de casos no interior do estado cresceu no ano passado, mas ainda é pequeno em relação à realidade, segundo a Procuradoria do Trabalho. Quem sofreu humilhações, venceu o medo e procurou a justiça, não se arrepende. Estas 3 mulheres foram vítimas de assédio moral. Entraram na justiça e ganharam as ações, R$20 mil cada uma. Trabalhavam na prefeitura de Analândia, na região central, quando os casos aconteceram em 2008 e 2009. 2 delas tiveram uma mudança drástica na função que exerciam, por não concordarem com a política local. Bianca trabalhava no caixa da prefeitura. Me transferiram para uma mesa, tiraram o telefone, eu não tinha função nenhuma ali. Me deixaram com um papel sulfite e uma caneta na mão. Exposta ao público, todo mundo que entrava na prefeitura já via a situação que eu estava ali. Cristina era concursada e trabalhava como serviços gerais na Secretaria de Educação. Me colocou para varrer rua. Eu varri rua durante 2 dias. Aí ele me tirou da rua e me colocou dentro do cemitério. Tipo uma zeladora no cemitério, que é um lugar mais afastado, onde a população não estava me vendo. E lá eu permaneci durante 3 meses. Adriana diz que as ameaças eram constantes. Eles colocaram uma placa na porta da minha sala de luto, fechado por luto. Bateram no balcão onde eu trabalhava, fizeram várias chacotas, piadas ao meu respeito. Só no ano passado, a Procuradoria do Trabalho recebeu 129 denúncias de assédio moral no interior de São Paulo, mas nem todas viraram ações na Justiça. Apesar do número ser maior do que em 2009, ainda é considerado muito baixo pelos especialistas. O que permite o assédio moral se generalizar é justamente o fato das pessoas, a vítima e, em especial, os seus colegas, não reagirem. Existem várias formas de se comprovar o assédio. Em Campinas, o Ministério Público do Trabalho flagrou em 2009 uma denúncia. As imagens feitas pelos procuradores mostram 4 funcionárias de uma empresa de call center sentadas em um canto da sala. 2 delas estavam grávidas. As teleoperadoras foram afastadas das funções devido às reclamações de clientes. Casos assim têm ganhado repercussão e podem ajudar a combater o assédio moral. Pelo menos 9 bancos se uniram num acordo para evitar abusos dentro do ambiente de trabalho. O presidente do sindicato da categoria em São Carlos acredita numa melhora a partir de agora. Inclusive é uma segurança, tanto para o sindicato como para o funcionalismo. Quem já sofreu com o assédio e denunciou se diz aliviada. Tem que enfrentar, porque quanto mais medo, mais eles crescem com isso. Hoje eu ando de cabeça erguida, eu tenho orgulho de tudo que aconteceu, eu faria tudo de novo. Acho que as pessoas não têm que deixar acontecer isso. Segundo a Procuradoria do Trabalho, quase 50% das denúncias ainda estão na Justiça. Foram feitos 28 termos de ajustamento de conduta com as empresas. Vamos ver algumas atitudes do chefe consideradas assédio moral. Pode caracterizar assédio moral: confundir o trabalhador com instruções imprecisas, culpar o funcionário por erros que ele não cometeu, exigir uma sobrecarga de trabalho com prazos urgentes sem necessidade, impor horários injustificados, retirar os equipamentos de trabalho e isolar o profissional sem condições de exercer as suas funções, xingar ou agredir fisicamente o trabalhador. E tem mesmo que denunciar, não dá para ficar calado diante de uma situação dessa. Mas como provar essas humilhações? Quem explica isso pra gente é o gerente regional do Ministério do Trabalho, o Antônio Valério Murilo Júnior. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Doutor, a quem recorrer? No caso, a cidade não tem o Ministério do Trabalho, não tem a Procuradoria do Trabalho, a quem recorrer? Olha, primeiramente, não tendo uma unidade, nenhuma instituição pública que cuida do caso, recorra ao seu sindicato, né? Ou recorra até no próprio recursos humanos da empresa onde estiver ocorrendo o fato. E, não resolvendo a solução, se dirigir até, se não possível pessoalmente, através de uma carta com toda a identificação a uma unidade do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho. E é necessário aí anotar todos os detalhes, tudo o que está acontecendo. Sem dúvida. É muito importante que o trabalhador tenha o máximo de comprovantes possíveis, por exemplo, e-mail, documento escrito pelo superior ou por colegas, né? Anotar os fatos acontecidos, o momento, quem estava presente naquele ato, ter
o maior número de prova possível para se caracterizar o assédio e a empresa que o praticar ser punida. É porque nem sempre é possível filmar, né, esse assédio, como nós vimos na reportagem, como o caso acontecido em Campinas, né? Então tudo isso vale também como prova. Sim, vale como prova, e é importante que o trabalhador tenha esse documento até para, no caso de uma ação ou pública por parte do Ministério Público ou individual desse trabalhador, seja já a prova que ele necessita para que a Justiça do Trabalho possa estar penalizando essa empresa. E quando a situação acontece no ambiente onde tem várias pessoas e os colegas se omitem, como é que fica nesse caso? Isso é muito comum hoje, né? Porque até pelo medo de perder o emprego, os colegas acabam se omitindo, né? E às vezes até negando o fato. Então é importante que o trabalhador também tenha o contato, por exemplo, de algum trabalhador que trabalhou com ele, que presenciou e que já saiu da empresa, né? Então isso é importante para ele levar como testemunha à justiça também. O senhor está nas mãos com uma cartilha, é isso? Uma Exato. Cartilha do Ministério do Trabalho sobre isso? O Ministério do Trabalho tem um documento, uma cartilha, né, do qual dá todas as orientações, as caracterizações, os riscos que o trabalhador acaba sendo submetido pelo assédio ou sexual ou moral no trabalho. Tá certo, então, doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Bom.